Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, menos de 24 horas após oficializado o resultado do primeiro turno. O governador Camilo Santana anunciou nesta segunda-feira apoio ao candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto. Durante a entrevista coletiva, Camilo destacou que não poderia deixar de se posicionar em relação aos fatos e definiu que em Fortaleza são dois projetos políticos. De um lado, a candidatura do capitão Wagner pelo PROS, aliada ao governo federal, e de um lado e do outro lado, uma candidatura comprometida com projetos sociais, que segundo Camilo, é o projeto puxado pelo PDT. Camilo afirmou que vai se engajar e pedir apoio para o candidato do PDT nesse segundo turno da eleição em Fortaleza. Nós não podemos admitir que a política que fortalece, que explora a violência unicamente com objetivos pessoais, possa se sobressair nesse segundo turno. Portanto, a minha palavra aqui, convidando vocês, toda a imprensa, para anunciar meu apoio incondicional à campanha do Sarto a partir de hoje. A eleição é curta, o segundo turno, e fazer essa conclamação, que a gente possa ter uma campanha séria, com debate, em cima de propostas, de ideias, que é o que a gente sempre tem procurado fazer ao longo das campanhas aqui no estado do Ceará. E, repito, o Sarto representa um projeto, não é uma candidatura individual, pessoal, com um projeto pessoal. Fortaleza não pode estar apenas pautada em cima de um projeto pessoal ou partidário. A população está acima disso. O candidato do PROS, capitão Wagner, que ganhou nesta segunda-feira o apoio do prefeito eleito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que passa a coordenar a campanha de oposição na capital cearense, disse que está preparado, se for o caso, para se defender dos ataques. A gente já quer estar nas ruas, a gente quer se preparar para os debates, a gente quer aproveitar esse tempo de TV e fazer um programa onde a gente possa mostrar as nossas propostas de governo, onde a gente possa apontar algumas falhas da gestão também. A gente tem reconhecido muito alguns pontos exitosos, tanto da gestão da Luiziane como do Roberto Cláudio, mas tem alguma coisa para mostrar que não deu certo e a gente precisa melhorar, especialmente na área da saúde e da segurança, que são os dois maiores anseios da população. Se houver ataque, a gente vai também ter que responder na mesma medida. Eu acho que não dá para ficar calado diante de tantas acusações injustas. São 7h22. Jornalista Beto Almeida. No primeiro turno, o governador Camilo Santana estava impedido pela legislação de participar da campanha de José Sarto no palanque, na propaganda eleitoral, pelo rádio e pela televisão. Mas Camilo Santana cumpriu papel relevante nos bastidores políticos ao buscar apoio para a candidatura de José Sarto, que chegou em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza e concorrerá no segundo turno contra o capitão Wagner. E o outro lado desse cenário político e eleitoral é que a campanha tende a pegar fogo porque o capitão Wagner, candidato do PROS, não vai deixar ou ficar no silêncio, como ele mesmo afirma, diante de possíveis ataques que virão da base do governo do estado, dos aliados do candidato José Sarto. E o que chamou a atenção, jornalista Beto Almeida, nessa segunda-feira, durante a entrevista coletiva no Palácio da Abolição, foi o governador Camilo Santana em um tom bem mais agressivo, com palavras duras, expressões mais aquecidas, bem acima do tom que tradicionalmente o marca no dia a dia da política do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tem um aspecto aí relevante, Luziano, nesta coletiva, né, do governador Camilo Santana, que ele falou o seguinte, que o tempo é curto. De fato é. Curtíssimo para o segundo turno. Dia 29 nós já teremos aí a eleição. Então o governador não perdeu tempo. Lembrando que o primeiro turno, embora ele tenha mantido aquelas lives, fazendo críticas ao capitão Wagner, mas ele estava, como você bem disse, legalmente impossibilitado de ter uma posição mais aberta de uma candidatura, de apoio à candidatura do candidato do PDT, José Sarto. Agora não. Camilo está livre dessas amarras, não tem mais qualquer impedimento. Então o que se viu foi um governador muito mais à vontade, não só para repetir as críticas, para fazer declarações fortes, mas principalmente, Luciano, empenhado mesmo de corpo e alma e fazendo pressão sobre o PT e os demais partidos a criarem uma frente de oposição ao capitão Wagner. E essa frente de oposição, ela
direcionada em 2 pontos específicos. Primeiro, na crítica que ele faz ao estilo de fazer política do capitão, onde ele faz referência dizendo que é uma crítica que incita a violência para tirar proveito próprio. A segunda é que esta oposição, na realidade, seria uma posição que é ideológica, porque tem como adversário o bolsonarismo, já que o capitão é o candidato que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Seja como for, Luzenor, a gente percebe claramente o seguinte: esta campanha de segundo turno, ela tem um governador, Camilo Santana, com a sua força eleitoral, porque ele é hoje o principal cabo eleitoral, de forma positiva, diga-se de passagem, de influenciar positivamente o eleitor, totalmente livre de amarras e principalmente voltado a eleger, como ele diz, um projeto de poder que, segundo ele, não é apenas pessoal do Sarto, mas um projeto coletivo. E isso quer dizer o quê? Que a pressão é grande sobre os demais partidos. E como é que estão esses partidos? Olha só, Luzenor, quando se fala dessa busca de apoio do PT e principalmente de como vai se posicionar a Luiziane, é porque a Luiziane ficou com 17 e pouco mais do que isso, Luciano, por cento dos votos na capital. Então, este percentual do eleitorado petista, ele é essencial para definir o segundo turno de qualquer candidatura, para um lado e para o outro. É claro que há uma dificuldade em relação à ida da Luiziane, de como ela vai se posicionar, porque de fato ela sofreu ataques e pelo jeito ela não esqueceu isso. Luiziane foi nas redes sociais, Luciano, e disse claramente assim, ela apenas agradeceu os votos que recebeu. Não sinalizou em nenhum momento sobre como iria se posicionar. Beto, para quem conhece a ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal, atualmente exercendo mandato em Brasília, é pouco provável que ela venha declarar apoio à candidatura de José Sarto, justamente pelos pontos que você expõe, não apenas pelos conflitos gerados a partir da campanha eleitoral na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, mas pelas divergências mais históricas com a cúpula estadual do PDT, comandada pelo senador Cid Gomes. São divergências explícitas que tem um conflito ainda mais áspero quando nós temos a disputa eleitoral, como aconteceu aqui em Fortaleza. E é ainda menos provável que se torne real a expectativa dos aliados do capitão Wagner para que Luiziane Lins venha para o palanque do PROS. Registrar que Luiziane e capitão Wagner têm uma convivência boa, respeitosa, mas do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, a realidade é outra, porque aí Fortaleza se insere no contexto nacional com a polarização entre PT e os aliados do presidente Jair Bolsonaro. E você disse uma coisa a eles, Zinu, para além dessa relação pessoal boa que o capitão Wagner mantém com a Luiziane, é bom que se diga que o Wagner não é exatamente um antipetista. Lembre-se que em 2012 ele apoiou Elmano Freitas. Inclusive foram utilizadas durante a campanha do primeiro turno essas imagens de apoio, de defesa que o capitão Wagner fez, por exemplo, do Elmano Freitas lá na disputa de 2012. Agora, qual é o que a gente sente aí? Capitão Wagner trabalha com essa perspectiva que você falou, de que a Luiziane não deverá se envolver diretamente na disputa. E aí ele acredita que dá sim para atrair parte deste eleitorado do PT que votou na Luiziane Lins, mas que tem suas reservas e suas críticas aos aliados lá do PDT. Se isso vai se configurar ou não, o fato é, hoje, Luzenor, por exemplo, de manhã ainda está programada uma reunião da Executiva Nacional, da Executiva Municipal do PT para decidir exatamente sobre isso. Porque quando o governador Camilo Santana, uma coisa que me chamou a atenção... Me permita acrescentar um detalhe a esse comentário que você estava fazendo, nesse jogo de articulação, de expectativas sobre o destino de Luiziane Lins. Lembrar que o capitão Wagner ganhou nessa segunda-feira para ficar na linha de frente da campanha, o apoio, a coordenação, o prefeito eleito de Maracanã, o Roberto Pessoa, assume a coordenação da campanha do capitão Wagner em Fortaleza, e Roberto é um bom interlocutor porque tem uma convivência também harmoniosa com a deputada federal Luiziane Lins. Sem dúvida, e um detalhe, viu? O prefeito eleito de Maracanã, o Roberto Pessoa, quando se manifestou ontem sobre isso, antes da live do capitão Wagner, ele já deu o tom do que viria, quando ele diz o seguinte,
que o PDT foi muito malvado, que o Sarto teria sido muito malvado, a palavra que ele usou foi essa, com a Luiziane Lins, porque fez ataques à mulher, fez ataques a ela, e principalmente criticou o governador também por não ter saído em defesa da Luiziane Lins, já que a Luiziane Lins era candidata do PT, ela é filiada ao PT, portanto, é uma companheira de partido do Camilo Santana. Não deu outra. Foi isso que se repetiu à noite. Capitão Wagner disse, inclusive, que faltou essa solidariedade do Camilo à Luiziane, que não entende como que ele permitiu, por exemplo, que o PDT, o Sarto e todos os demais fizessem críticas e os ataques desferidos à Luiziane. Agora, Luzenor, essa decisão do PT a ser tomada hoje, é bom que se diga, é uma decisão que fica a expectativa para saber qual é de fato, que alas do PT vão aderir a essa candidatura de segundo turno do Sarto. Que eu não tenho dúvida que o PT vai ter um posicionamento crítico, é uma posição crítica, como é que vai ser isso? São 7 horas e 30 minutos para você, ouvinte internauta, a gente abre o bate-papo político falando sobre a corrida eleitoral em Fortaleza, porque a cidade tem segundo turno. A eleição será disputada no dia 29 de novembro, em segundo turno, entre José Sarto e Capitão Wagner. Outra cidade do Ceará que também enfrenta a disputa pela prefeitura no segundo turno é a cidade de Caucaia, que tem 222 mil eleitores. Na corrida pela sucessão municipal estão o atual prefeito Naomi Amorim, do PSD, e Vitor Valim, do PROS. Daqui a pouco a gente volta para falar, dentro do bate-papo político, sobre o novo mapa partidário. 6 partidos no Ceará elegem 142 prefeitos. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos. Para finalizar a nossa conversa sobre a capital cearense, Beto Almeida, você tem ainda outra informação e também lembrar que essa disputa pela prefeitura de Fortaleza tem uma ligação direta com Caucaia, porque lá tem um aliado do presidente Jair Bolsonaro e um aliado do Capitão Wagner. Ambos são do PROS, né? Vitor Valim em Caucaia e Capitão Wagner em Fortaleza. Exatamente, Luzenor. Tem essas parcerias, vamos dizer assim, políticas, que na realidade se traduzem basicamente nos mesmos apoios aqui e lá. Não é à toa, por exemplo, que lá também, só para a gente voltar um pouquinho aqui para situar essa história de Caucaia, por exemplo, a Emília Pessoa, que ficou em terceiro, a Natécia Campos, estão sendo disputadas para os seus apoios durante esta campanha de segundo turno lá em Caucaia. Ambas ainda não se posicionaram, a Emília ainda não se posicionou, não se sabe qual é o posicionamento que ela vai ter, a Emília Pessoa, que ficou em terceiro lugar. No caso de Fortaleza, Luciano, para além do PT, cada voto, lógico, interessa. Busca-se os eleitores que fizeram opções por outros candidatos que agora ficaram de fora do segundo turno e, portanto, estão livres para isso. A Heitor Ferrer do PDT já disse que vai se manter neutro. O caso, por exemplo, do Heitor Freire, outro Heitor Freire, até agora não se posicionou. A tendência é que permaneça assim, até porque ele também tem suas divergências, não ideológicas necessariamente, mas tem suas divergências com o Capitão Wagner. O PCdoB já declarou esse apoio total e restrito. E no caso do PSOL, o Renato Roseno disse que a tendência é o PSOL manter um apoio crítico, a palavra que ele usou foi essa, ao candidato José Sarto, porque ele disse que vai ser oposição, mas que nesse momento não tem como se manter neutro, porque seria permitir o avanço de uma candidatura bolsonarista. São 7 horas e 35 minutos. Jornalista Beto Almeida. 6 partidos elegem pelo menos 142 prefeitos no Ceará. O novo mapa político e partidário que sai das urnas. As informações com Carlos Silva. O novo mapa político e partidário que saiu das urnas neste domingo mostra que, sob a liderança dos irmãos Cid e Ciro Gomes, o PDT conquistou 66 das 184 prefeituras do Ceará. Foram 14 municípios a mais do que o número de vitórias no pleito de 2016. O PDT disputa ainda no segundo turno contra o PROS a Prefeitura de Fortaleza. O PSD ficou em segundo lugar com 27 prefeituras e briga contra o PROS pelo comando político e administrativo de Caucaia. O governador Camilo Santana ajudou o PDT a ampliar o número de prefeituras
apoiando diretamente ou indiretamente candidatos da sigla liderada pelo senador Cid Gomes. 2 exemplos para ilustrar esse cenário. Em Fortaleza, Camilo esteve impedido pela legislação de subir no primeiro turno do palanque do candidato do PDT, José Sarto, uma vez que o PT brigava pela prefeitura com Luiziane Lins, mas nos bastidores abraçou o pedetista como um dos principais cabos eleitorais. Sem amarras da legislação eleitoral, Camilo já declarou empenho para ajudar a eleger Sarto no segundo turno. Em Russas, Camilo não pensou 2 vezes, apoiou o candidato do PDT, Sávio Gugel, e liberou aliados mais próximos para derrubar o adversário Natizael Gonçalves, que caiu de paraquedas no PT e tinha o apoio do prefeito Weber Araújo e do ex-prefeito Raimundinho Cordeiro, que é do PSDB. A construção dessa aliança irritou a cúpula do Palácio da Abolição. A irritação ganhou ainda mais corpo porque em Russas o PT endossou um acordo com o inimigo político do governo, que é o ex-prefeito Raimundinho. O tucano, ao lançar o filho Nelinho Freitas à prefeitura de Juazeiro do Norte, atrapalhou os planos da aliança PT, PDT e PTB de reeleger o prefeito Arnon Bezerra. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A minha matemática, Beto Almeida, com esses números apresentados pelo Carlos Silva, aponta que PDT 66 prefeituras, PSD 27, PT 18, PL 13, PP, Partido Progressista 10 prefeituras e PSB 8 prefeituras. Somei apenas esses 6 partidos para chegar a esse número de 142 municípios conquistados pela base mais próxima do governador Camilo Santana. Sem se falar que dentro do MDB tem também prefeitos eleitos que são ligados ao PDT e ao Partido dos Trabalhadores, ou melhor, ao governo e às lideranças políticas comandadas pelo senador Cid Gomes e pelo ex-ministro Ciro Gomes. Ou seja, Beto, num cenário aí, eu estava fazendo uma reflexão, creio eu que nas últimas eleições municipais nós não tivemos uma subida tão esmagadora do número de prefeitos apoiados pelos ou aliados a um governo, nem mesmo na época que você falava aqui nos bastidores do Jornal Alerta Geral, que o então governador Tasso Gereissati, pelo PSDB e com os partidos aliados, elegeu também muitos prefeitos, mas naquela época a gente tinha oposição. Hoje nós não temos oposição, quase não temos oposição no Ceará. Temos uma oposição restrita à região metropolitana de Fortaleza, que é comandada pelo capitão Wagner e pelo prefeito eleito de Maracanaú, Roberto Pessoa. É verdade, Luciano. A gente só tem que fazer aqui uma pequena ressalva, que também durante o período Tasso Gereissati, nós tínhamos uma quantidade menor de partidos políticos. Hoje, naturalmente, nós temos uma pulverização muito grande de partidos. São 32 siglas atualmente. Ainda assim, essas siglas elas ficam pulverizadas, mas todas, logicamente, penduradas ou muito próximas ali ao guarda-chuva da chamada base aliada. E aí você olha o seguinte, quando você falou, por exemplo, 66 prefeituras o PDT elegeu até agora, podendo chegar a 67, no caso aqui de Fortaleza. Mas, por exemplo, em 2016 foram 52, como você disse, ou seja, na realidade até agora 14 prefeituras a mais. Claro, você diz uma coisa também que eu acho válida aqui ressaltar, Luciano, é que a oposição hoje está bem pequenininha. Parece que está cada vez mais difícil, ou não há uma possibilidade de você hoje ter, por exemplo, políticos que queiram se posicionar, que queiram estar na oposição. Todos estão querendo, na realidade, estar ali, bem guardados naquele guarda-chuva poderoso do poder, que é representado exatamente por quem comanda, por quem está na chamada grande base. Então, esse é o ponto. E quando você fala que Fortaleza realmente concentra hoje esse polo de resistência, tem Maracanaú, o PSDB com Roberto Pessoa, e pode chegar, se for o caso ainda, em Caucaia, com o Vitor Valim, que se posiciona na oposição. Juazeiro do Norte, a gente tem lá o Gleidson Bezerra, foi eleito pelo Podemos, é um candidato de oposição, é para ser de oposição. Barbalha perdeu seu candidato de oposição, que era o Argemiro, mas, por enquanto, no caso do Gleidson, nós estamos sub júdice nesse caso.
você fala sobre essa derrota do PSDB em Barbalha e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, acabou por salvar o PSDB nas eleições municipais deste ano. O Carlos Alberto chega com essas informações. Em 2016, o PSDB elegeu pelo menos 17 prefeitos, foi isso, Beto Almeida? E nesta eleição ficou com apenas 4 prefeitos. Carlos Alberto. O deputado federal Roberto Pessoa, que neste domingo foi eleito prefeito de Maracanaú com 66,32% dos votos, salvou o PSDB nas eleições municipais de 2020. Roberto irá, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, administrar o 3º maior município da região metropolitana de Fortaleza e se mantém como um dos principais nomes da oposição ao grupo liderado pelo PDT e pelo governador Camilo Santana, do PT. Em 2020, o grupo de Roberto Pessoa completa 16 anos no comando político e administrativo de Maracanaú. Roberto foi eleito pela primeira vez em 2004, foi reeleito em 2008 e 4 anos depois elegeu o sucessor, Firmo Camurça, que também conquistou o 2º mandato consecutivo. A volta à prefeitura representa mais uma vitória contra o grupo que tinha o controle administrativo do município no final dos anos 90 e início da primeira década deste século, que era liderado pelo então prefeito Júlio César Costa Lima. Com a vitória em Maracanaú, Roberto renunciará ao mandato e a vaga na Câmara Federal ficará com o primeiro suplente, Danilo Forte. O herdeiro de Júlio, deputado estadual Júlio César Filho, recebeu nas eleições deste ano, na disputa contra Roberto Pessoa, apenas 25,83% dos votos. Foram 30.713 sufrágios. Filiado ao Cidadania, Júlio César recebeu apoio do governador Camilo Santana e do comando estadual do PDT. Com informações sobre as eleições municipais para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Diferente de 2016, quando elegeu 15 prefeitos, o PSDB elegeu nesta eleição 4 prefeitos. Além de Maracanaú, as cidades de Cruz, Grangeiro e Tururu passam a ter prefeitos tucanos. Para encerrar o bate-papo político, Beto, eu quero trazer o Carlos Silva de volta aqui no Alerta Geral com uma curiosidade sobre as eleições municipais de 2020. Em Salitre, que é um dos menores colégios eleitorais do interior do Ceará, um herdeiro político do primeiro prefeito do município, Neoclides, foi eleito, mas o que chama a atenção é a composição da Câmara Municipal, talvez a mais petista em todo o Brasil. As curiosidades que saem das urnas e passam a fazer parte do nosso cotidiano após o resultado oficial das eleições municipais. A pequena cidade de Salitre, na região sul do Ceará, registrou no último domingo a vitória do candidato do PROS, Dodô do Neoclides, que recebeu 8.000 votos, ou seja, 76,71% dos votos válidos. Ao candidato do PT, Maninho, que teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, foram atribuídos 2.429 votos. Ao todo, 11.241 eleitores, de acordo com o TRE, compareceram às urnas. O que chama a atenção, porém, no resultado das eleições municipais em Salitre, não foi a corrida pela prefeitura, mas sim a composição da Câmara Municipal, que talvez seja, em todo o Brasil, a mais petista entre os 5.567 municípios que no último domingo elegeram novos prefeitos e vereadores. A apuração dos votos mostrou que das 11 vagas de vereadores, 9 ficaram com o Partido dos Trabalhadores. As outras 2 serão ocupadas a partir do dia 1º de janeiro de 2021 por vereadores eleitos pelo PROS e pelo PSB. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Para finalizar, Beto Almeida, uma boa curiosidade que vem da minha terra, Salitre. Pois é, Luciano, uma Câmara com 11 vereadores, a composição de 11 vereadores, 9, não é isso? São petistas
De fato, eu acho que isso é uma coisa inédita. Eu acho que é a Câmara onde tem o PT... Quase 90%. Quase 90% na composição dela, todas do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu acho que isso é um caso localizado, naturalmente. O PT também, bom de se dizer, que não saiu mal nas câmaras municipais em todo o Brasil. Teve sim uma representação, só que a questão aí é que são casas legislativas menores, ou seja, de cidades menores, e não necessariamente daquelas que têm maior representatividade, que têm maior impacto. Veja, por exemplo, como se saiu o PT em São Paulo. Realmente, muita dificuldade. São 7h46, registrar, Beto Almeida, que essa curiosidade nos foi proporcionada pelo professor João Luzaíto, que é o meu irmão e admirador lá dessas coisas da política, vai lá, foi buscar as informações sobre Salitre. 7h46, registrar também ao final do bate-papo político, Beto Almeida, que o ex-deputado estadual Neném Coelho foi eleito prefeito de Novo Oriente, na região dos Sertões de Crateús. Ao longo da semana, nós iremos buscar muitas outras informações curiosas que saem das urnas no Ceará. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Um bom dia a todos e até amanhã.